e já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são filhos dele? Ele diz: Meu filho, não fique irado quando o Senhor castigar você. Não fique desanimado quando ele tem que lhe mostrar em que você está errado. Quando ele castiga você, isso prova que ele o ama. Quando ele o açoita, isso prova que você é verdadeiramente filho dele. Permitam que Deus eduque vocês, pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? Se Deus não os castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, afinal de contas, vocês não são realmente filhos de Deus e que vocês, na verdade, não pertencem à sua família. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, embora eles nos castigassem, não devemos, com muito maior satisfação, nos submeter à educação de Deus, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos educaram por uns poucos e curtos anos, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso maior bem, a fim de podermos participar da santidade dele. Não é nada agradável ser castigado na hora que está acontecendo, dói mesmo, mas depois podemos ver o resultado, um crescimento tranquilo, em virtude e caráter. Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Eu estava em uma escola bíblica e ali chegou um assunto onde estávamos conversando sobre disciplina. E o professor falando em relação a isso, eu fiz um comentário a respeito que Deus disciplina para a salvação da nossa alma. Que Deus não disciplina para a condenação, e sim para a salvação. Toda correção de Deus é para a salvação. Aí um irmão ali, ele falou que discordava, porque tem situações que as pessoas não obedecem, não se submetem à correção e são condenadas. E eu fui refutar, porque ele ainda refutando o que eu falei, ainda mostrando ali que era em relação à minha pessoa. Quando já aconteceu o caso da pessoa refutar, ainda citar meu nome. Então, como eu fiz esse comentário, ele falou, se dirigindo a mim, normal, tranquilo, sem problema nenhum. Escola bíblica, eu acredito que deva haver essas coisas para crescimento. Eu, particularmente, se eu tivesse algum poder sobre a escola bíblica, eu deixaria as pessoas dialogarem sobre o assunto. Ainda mais se um discordasse do outro. Se alguém falasse algo e o outro discordasse, eu deixaria eles ali conversando ali, falando os textos bíblicos e deixaria os outros participarem, falando dentro da doutrina. E eles defendendo aquilo que se creem e mostrando dentro das escrituras. E eu acredito que o professor deve ter capacidade para administrar isso e, dentro daquilo que estão falando, trazer o contexto teológico a qual se deve realmente crer, se é que tem essa convicção e realmente conhece a verdade a respeito daquele assunto. Mas eu deixaria, ainda mais quando cito o nome de outra pessoa. Como um artista marcial, como uma pessoa que se forma em um curso secular, a pessoa que se forma em um curso secular, a pessoa não entra numa faculdade, seja qual for, engenharia, advocacia, ela entra hoje e à noite amanhã está formada. Tem um período de formação e tem um período também de prática. Eu estudei engenharia um tempo, não concluí o curso, questões pessoais e etc., mas recebemos a informação que o engenheiro realmente ele vai aprender depois que ele sair da faculdade e começar a exercer a profissão, vamos assim dizer, no trabalho do dia a dia. É como que você ficar aquele tempo ali na faculdade te dá o direito de aprender realmente a função e ser remunerado como tal. Então um dog, para ser formado, tem um período. Como um artista, para chegar à faixa preta de qualquer arte marcial, karatê, judô, jiu-jitsu,
demora um tempo para aquele aluno ser formado, ser graduado. Existem faixas, existem níveis de formação que a pessoa tem um tempo para aprender e se formar dentro daquela matéria de arte marcial para o combate. E também nas demais áreas, nas demais profissões, geralmente do nosso dia a dia. E não é diferente o adestrador em si e o dog também. Há um tempo de formação para a pessoa condicionar o animal e há um tempo do animal ser condicionado. Veja que essa dog, mesmo ainda não estando formada, ela ainda não é formada, ela não terminou o treinamento dela, nessa fase aí que nós estávamos trabalhando, e a dog já com esse nível de combate, mas com treinamento. Esse combate dela veio do treinamento juntamente com seu instinto. Une a técnica do manejo com o instinto do animal para gerar um dog que faça uma boa guarda e proteção, seja territorial ou pessoal, ou seja qual for o contexto que a dog vai ter que fazer o trabalho para si próprio também, do dog ter que se resguardar, a dona, a família, o patrimônio, o território e etc. Agora, um dog que não passa por esse processo todo, fica só ao instinto. E ao mesmo tempo que o animal tem o instinto de combate, ele pode ter o instinto de autodefesa, que é o recuo. O recuo também é uma defesa. A autopreservação é uma defesa. Mas o dog condicionado, ele vai usar esse drive que ele tem de defesa para o combate, nunca para a fuga. Um dog treinado, até essa autodefesa da fuga do animal, ele é condicionado para o animal ter mais ímpeto ainda para o combate. Tudo isso vem através do treinamento. Existem ou há poucos dogs realmente que façam esse trabalho sem treinamento, mas acontecia alguma coisa que o condicionou a essa performance de combate. Então ele como que recebeu um treinamento como que involuntário, ele não foi treinado, mas aconteceu uma situação e o dog combateu e aquilo ficou na sua mente, como dogs de combate contra outros dogs. Tem dog que ele foge ou fugia, etc. e foi combatendo muito na rua. E ele entrou naquele padrão, não foi alguém que treinou ele para o combate contra outros dogs. É como que a situação foi levando ele a se condicionar para aquela situação de combate. Pode acontecer de um dog fazer o combate contra um invasor real, não é figuração, não é simulação, e ele entrar dentro daquele condicionamento e acontecer situações que fez ele trabalhar o instinto dele para combater. Mas ainda assim, não vai ser tão efetivo como um dog treinado, porque não tem só o ataque, também tem um dog parar de atacar caso necessário. Geralmente um dog que ele não é treinado, se ele começar a morder e ele for realmente efetivo, geralmente, se ele não foi treinado, dificilmente vai conseguir tirar o animal daquele combate. E o treinamento, você instrui o cachorro tanto a combater, como ele parar também o combate se necessário.